celomados e estudantes da vida. Eu sou o professor Vitor e irei trazer para vocês alguns conteúdos que mais caem nas matérias de biologia, beleza? O nosso vídeo ele vai estar disponível no canal no YouTube Biorevisando e também nas redes sociais Facebook e Instagram, ok? Nosso primeiro conteúdo hoje será Introdução à Genética, mas primeiramente sobre a primeira lei de Mendel, ok? Mas antes de falar sobre a genética, a primeira lei de Mendel, eu quero saber de vocês o que você entende por hereditariedade. O que é hereditariedade? Vamos supor que esse casal aqui, cabelos pretos e pele clara e olhos azuis, eles tiveram um filho moreno, cabelos cacheados e na tonalidade loiro. Aí eu pergunto a vocês, será que esse filho é desse casal? Existe uma certa probabilidade? Sim, apesar de no momento do parto algumas pessoas confundirem, dizer que a criança nasce é como se fosse um quebra-cabeça, não é isso? O menino nasceu com a cabeça do pai. Nasceu com a orelha do vô. Ele nasceu com o olho da avó. Ele nasceu com o nariz da tia, a boca todinha da mãe. E no final, o menino parece que foi montado no quebra-cabeça. E a gente sabe que não é bem assim, ok? Toda criança, quando nasce, ela parece com um rato. Então, muitas vezes nessa situação aqui, que pode acontecer, a mãe desconfiada pode dizer, o filho é do pai. Sim, olha doutor, é a cara do pai. O pai desconfiado, né? Vai gastar dinheiro com o exame de DNA para levar o programa do ratinho e no final saber que o menino é dele. E as pessoas dizem, o cara cria um menino tão iludido. E não é bem assim. Pessoal, na hereditariedade, há possibilidade sim desse filho ser do casal. Desde que os pais tenham descendentes na família com a mesma tonalidade de pele e também do cabelo, ok? Mas não descarte o Ricardão. Vamos lá para a nossa aula. Pessoal, primeiramente, vamos falar de Mendel. Mendel, ele foi um monge augustiniano que nasceu em 1822. E Mendel ele ficou bastante conhecido na época pelos estudos das ervilhas, ou seja, a ervilha de cheiro. Primeiramente, Mendel ele era de família de camponeses e muito humilde. Pelo fato de não ter possibilidade de pagar a própria faculdade, Mendel foi aconselhado a entrar no mosteiro e lá foi o que ele fez, entrou no mosteiro numa cidade chamada de Brunn, ingressou na universidade em Viena, na Áustria, e lá cursou biologia e matemática e outras disciplinas. Mendel dedicou a sua vida através do estudo das ervilhas. Por que ele escolheu as ervilhas? Primeiramente, ele não podia estar cruzando as pessoas, não é isso? Então, ele escolheu as ervilhas por algumas características. As ervilhas apresentam um ciclo de vida curto, ou seja, em pouco tempo é possível observar o seu nascimento, o crescimento e a sua reprodução. Não necessariamente precisa identificar a morte, mas Mendel ele escolheu as ervilhas por fácil visualização do seu ciclo de vida. Também as ervilhas apresentam um fácil cultivo, ou seja, em alguns cruzamentos, Mendel ele manipulava e identificava os seus resultados. E também as ervilhas apresentam autofecundação, ou seja, ele poderia cruzar uma ervilha com ela mesma. Além dessas três características, as ervilhas apresentam outras características que permitem diferenciá-las entre si. Não somente a sua cor, por exemplo, eu tenho ervilha amarela e verde. Sobre a textura da ervilha, eu tenho ervilha lisa e rugosa. Sobre a cor da vagem da ervilha, eu tenho vagem verde e amarela. Sobre a textura da vagem, eu tenho inflada e murcha. Sobre a cor da planta da ervilha, eu tenho flor branca e lilás. A posição da flor na planta pode ser axial no meio da planta ou terminal no topo da planta. E também pode apresentar tamanhos, sendo a planta baixa ou a planta alta.
Entre essas muitas características que Mendel escolheu, ele resolveu fazer as suas anotações. Mendel, naquela época, pessoal, ele não ficou tão conhecido com os seus estudos. Ele, família humilde, nasceu pobre, cresceu pobre e morreu pobre. Anos mais tarde, após a sua morte, foi que os cientistas associaram seus estudos de genética com as anotações de Mendel e viu que Mendel era um gênio. Mendel, pessoal, ele ficou conhecido pelo cruzamento das ervilhas. Nesse primeiro exemplo aqui, Mendel ele cruzou linhagens puras de ervilhas amarelas com linhagens puras de ervilhas verdes, ou seja, um cruzamento chamado de cruzamento parental. Nesse cruzamento parental, eu tenho os resultados desse determinado cruzamento que eu chamo de F1. F1, após o cruzamento no seu contexto, eu tenho o resultado de F2. Em rápidas palavras, geração parental são os teus avós, geração F1 são os teus pais, geração F2 são vocês, no caso. Foi que Mendel fez. Ele colocou a ervilha amarela para cruzar com a ervilha verde. No seu primeiro resultado, em F1, deu somente ervilhas amarelas, ou seja, 100% dos seus resultados obteve ervilhas amarelas. Foi aí que Mendel se intrigou, porque ele fez o cruzamento de duas ervilhas com cores diferentes e apenas uma dessas características se manifestou. Mendel ficou muito intrigado para saber por que a amarela predominou sobre a ervilha verde, enquanto a ervilha verde ficou inibida. Foi que Mendel fez. Como as ervilhas elas tinham facilidade de fazer autofecundação, ele colocou o resultado de F2 para cruzar com ela mesma. E olha só no que deu. No resultado de F2, deu 3 ervilhas amarelas e uma verde. Foi aí que Mendel identificou que cada indivíduo ele apresenta duas características. E uma dessas características irá se manifestar sobre a outra. Ou seja, apenas uma é expressa, enquanto a outra fica inibida. Baseado nesses conhecimentos prévios, nós temos que entender as bases físicas da hereditariedade, porque facilitam o entendimento. O que Mendel identificou é que na cor da ervilha existe um alelo, ou seja, que ele determina como fator. Cada indivíduo possui um alelo. Na genética, esse alelo nós representamos por letras, símbolos ou números. Geralmente, nós utilizamos letras. Por exemplo, eu vou ter um alelo que eu represento por uma letra maiúscula ou um alelo que eu represento por uma letra minúscula. Mendel quis explicar que as ervilhas elas apresentam um alelo dominante e um alelo recessivo. O que seria isso? Baseado aqui no estudo das ervilhas, ele quis identificar que o alelo que irá se manifestar sobre outro, eu chamo de dominante. Como eu entendo isso na prática? Pessoal, perguntar a vocês. O que é que predomina no meio? Pessoas de olhos castanhos ou pessoas de olhos azuis? Pausa o vídeo e imagina. Quem respondeu olhos castanhos, acertou. Então, pode dizer que olhos castanhos é a característica dominante. E olhos azuis, como não é tão comum ver hoje em dia, eu chamo de uma característica recessiva. Então, olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Outro exemplo, eu tenho uma mulher ruiva e uma mulher de cabelo preto. O que é que predomina neste meio? Pessoas de cabelo preto ou pessoas de cabelo ruivo? Acertou quem disse cabelo preto. Então, cabelo preto é uma característica dominante, enquanto cabelo ruivo é uma característica recessiva. Então, pode dizer que existem alelos dominantes e recessivos. Esses alelos podem estar em homozigose ou heterozigose. O que significa homozigose? É que esses alelos apresentam pares iguais. Por exemplo, homo vem do termo par igual. Se eu digo que ele é dominante, eu vou colocar a letra maiúscula ou minúscula. O que é que você acha que predomina?
ok? A letra maiúscula. Então, se é um par de letras iguais, eu vou colocar azão, azão. É assim que se pronuncia. Azão, azão, azinho, azinho. E por aí vai. É obrigado ser somente a letra A? Não. Quando falamos em letras, podemos dizer que vai da letra A até a letra Z. Você pode colocar azão, azão, bezão, bezão ou zezão, zezão. Por aí vai. Nas minhas aulas, eu peço meus alunos apenas descartar a letra T. Porque no cruzamento é proibido? Não, mas no cruzamento não soa bem, beleza? Então, deixa azão, azão e por aí vai. Se eu digo que o indivíduo é homozigoto recessivo, eu vou dizer que o recessivo é o inibido. Eu represento por um par de letras minúsculas. Azinho, azinho. No exemplo aqui que eu trouxe para vocês, então eu poderia dizer que olhos castanhos seria o homozigoto dominante e olhos azuis seria o homozigoto recessivo, ok? Aqui no cabelo preto seria a característica dominante e cabelo ruivo seria o homozigoto recessivo, ok? Então, o que seria o indivíduo heterozigoto? Pessoal, vai associando a etimologia da palavra. Se eu digo que uma pessoa é homossexual, ele gosta de indivíduo do mesmo sexo, ok? Tanto faz ser para homem ou para mulher. Se eu digo que o indivíduo é heterossexual, então ele é a pessoa que gosta do sexo oposto, ok? Então, se eu digo que o indivíduo é heterozigoto, ele vai ter uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, se o indivíduo é heterozigoto, qual característica ele vai se manifestar? Olhos castanhos ou olhos azuis? Pessoal, quando um alelo ele é dominante, ele pode se manifestar por duas formas. Ou em homozigose, pares iguais, ou seja, homozigoto dominante, ou heterozigose, ok? Pares diferentes. O homozigoto recessivo, ele só vai se manifestar em homozigose. No caso, Dzinho, Dzinho, ok? Então, no caso aqui de olhos castanhos, a pessoa pode ter os seus alelos Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. No caso aqui de olhos azuis, será apenas Dzinho, Dzinho. A mesma coisa vale para o cabelo preto e cabelo ruivo. Baseado nisso, eu formo a constituição genética do indivíduo. O que é a constituição genética do indivíduo? É o que eu chamo de genótipo ou genotipo. Se eu digo que a constituição genética de olhos castanhos, eu vou dizer que é Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Ou seja, lá no alelo, a sequência do DNA que nós chamamos de gene, eu represento por uma letra, um par de letras. Então, a constituição do indivíduo pode ser Dzão, 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 Dzinho ou Dzinho, Dzinho. Baseado nisso, o fenótipo é expresso de acordo com o que o genótipo retribui. Ou seja, e o que seria o fenótipo? O fenótipo são as características fisiológicas, morfológicas e comportamentais. É aquilo que o ambiente expressa, podendo ser ou não inalterado. Se eu perguntar para você qual o genótipo disso aqui, você vai dizer que é Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. E qual seria o fenótipo? Olhos castanhos. Qual é o genótipo dessa imagem? Dzinho, Dzinho. Qual o fenótipo? Olhos azuis. Quer entender melhor na prática? O pessoal trouxe uma coisa bem favorável para quem gosta de anime. Aqui nós temos o Vegeta. Vamos supor que a constituição genética do Vegeta é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho para cabelos pretos. Então, qual o seu genótipo? Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E qual o seu fenótipo? Cabelo preto. O cabelo preto, se ele mudar de cor,
que eu estou mudando o fenótipo, vão influenciar o genótipo? Não. Por exemplo, o Vegeta agora virou Super Saiyajin. O cabelo dele mudou de cor, ok? Ao mudar de cor, o que foi que eu mudei? O genótipo ou fenótipo? Pausa o vídeo e pensa. Muito bem, eu mudei o fenótipo. Pelo fato dele estar com o cabelo loiro, essa característica vai transmitir para o filho dele? Não, porque o genótipo dele continua para cabelo preto. O seu fenótipo é cabelo preto. É a mesma coisa se você tem um cabelo preto, é carnaval, você pintou de vermelho. Seu filho vai nascer com cabelo vermelho? Não, porque eu mudei apenas o fenótipo, não alterando o seu genótipo. Imagina aí que o Vegeta passou meio dia na praia sem usar protetor. Ou até você mesmo, que é de pele clara. Ao final do dia, você vai estar com a pele queimada, ok? Essa característica de queimar a pele vai ser transmitida para o seu filho? Não, porque eu mudei apenas o fenótipo, mas o genótipo continua para pele clara. Então, galera, baseado nisso, eu posso dizer que o genótipo é uma ação que influencia o fenótipo? Sim. E como eu dizer para um colega meu que ele é feio sem ofender a ele? É só se basear segundo a genética. Faça o que Medo diria. É só dizer, que pena, como dizer que ele é feio? Que pena que o seu genótipo não favoreceu o seu fenótipo. Entendendo o que é fenótipo e o que é genótipo, eu vou perguntar para você. Galera, o que é que predomina aqui? Ervilhas amarelas ou ervilhas verdes? Lógico, você vai dizer que são as ervilhas amarelas. Contanto, as ervilhas amarelas é a característica dominante e a ervilha verde é a recessiva. Aqui, se eles são puras, eu posso dizer que ela está em heterozigose? Não. Se é linhagem pura, ela está em homozigose. Se aqui é dominante, eu represento por letra maiúscula ou minúscula? Vou representar por letra maiúscula, vezão, vezão. E a ervilha verde, por ser recessivo, vou representar por letra minúscula, ok? Baseado nisso, como nós entendemos o cruzamento de Mendel? Nós vamos para uma técnica que nós utilizamos chamando de quadro de Punnett ou quadro de Punnett. Galera, o quadro de Punnett é como se fosse o jogo da velha, só que você vai usar os alelos, no caso. Como é que eu encaixo esses alelos? Você vai identificar aqui o sexo masculino ou feminino, tanto faz, vai dar a mesma coisa, sempre no sentido horizontal, ou seja, da esquerda para a direita. E no caso do outro sexo, você faz no sentido vertical, ok? Eu vou ensinar vocês a cruzar. Galera, vamos supor que a ervilha amarela seja o sexo masculino e a ervilha verde o sexo feminino. Onde eu vou encaixar o genótipo da ervilha amarela? No sentido esquerda para a direita, não é isso? Então, coloco vezão, vezão. Enquanto a ervilha verde, eu vou colocar aqui, vezinho, vezinho. Vou destacar aqui, que aqui será o resultado de F1. Bom, galera, aqui é como se fosse uma batalha naval. Você vai pegando um e encaixando o outro até preencher, beleza? No caso aqui, vamos fazer o determinado cruzamento. Vezão com vezinho vai dar vezão, vezinho. Esse vezão com esse vezinho vai dar vezão, vezinho. Esse vezão com esse vezinho vai dar vezão, vezinho. E esse vezão com vezinho vai dar vezão, vezinho. Foi por isso que no resultado de F1 deu somente ervilhas amarelas. Ou seja, com o seu determinado genótipo. Vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho. O indivíduo vezão, vezinho vai carregar a característica dominante ou recessiva?
Lembra, alelo dominante, ele pode estar em homozigose ou heterozigose. Por isso que a ervilha vai ser amarela, ok? Como o Mendel fez autofecundação de F1 para resultar em F2, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai cruzar Vzão Vzinho com Vzão Vzinho, beleza? Vamos ver no que é que vai dar. Eu tenho aqui outro quadro de Punnett. Vou colocar, lembrando, sempre um em pé e um deitado, ok? Fazer o cruzamento, literalmente e metaforicamente. Vou colocar Vzão Vzinho, Vzão Vzinho, que seria esse alelo. E o outro alelo de forma vertical, Vzão Vzinho, Vzão Vzinho. Pegando aqui seus cruzamentos, é só ligar. Vzão Vzão, aqui vai dar Vzão Vzão. Vzão Vzinho, aqui vai dar Vzão Vzinho. Vzão Vzinho, aqui vai dar Vzão Vzinho. E por último, Vzinho com Vzinho, aqui vai dar Vzinho, Vzinho. É por isso que no resultado de F2 deu 3 ervilhas amarelas e uma verde. Aqui eu tenho o fenótipo. Então vamos colocar o seu genótipo. Primeiro resultado foi Vzão Vzão. Segundo resultado foi Vzão Vzinho. Terceiro resultado foi Vzão Vzinho. E o último resultado foi Vzinho Vzinho. Ou seja, 75% de ervilhas amarelas, 25% de ervilhas verdes. Ou, se eu quiser colocar, 3/4 de ervilhas amarelas e 1/4 de ervilhas verdes. Baseado nisso, é possível você identificar a proporção genotípica e fenotípica. Se eu falo de proporção genotípica, estou falando do genótipo ou do fenótipo? Muito bem, genótipo. Galera, nesse resultado aqui, 4 resultados. Quantos Vzão Vzão estavam juntos? Apenas um, não é isso? Então, eu coloco 1 Vzão Vzão. Quantos Vzão Vzinho? 2. 2 Vzão Vzinho. E quantos Vzinho Vzinho? 1 Vzinho Vzinho. Então, a proporção genotípica vai ficar 1 Vzão Vzão, 2 Vzão Vzinho e 1 Vzinho Vzinho. Ou 1, 2, 1, é a mesma coisa. Eu posso dizer que a proporção fenotípica será a mesma? Não, nem sempre. Porque o que vai apresentar no fenótipo são as características fisiológicas ou morfológicas. Ou seja, quantas ervilhas amarelas deu em F2? 3. Quantas ervilhas verdes deu em F2? 1. Então, a proporção fenotípica é 3, 1. Baseado nisso, pessoal, Mendel, ele resumiu a sua primeira lei. O que é a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel é o princípio da meiose. Se você não sabe o que é meiose, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo sobre divisão celular, meiose e mitose. O que seria a primeira lei de Mendel? Que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes, que é, no caso aqui, o princípio da meiose 1 e a meiose 2. Finalizando, galera, o próximo vídeo será algumas atividades que iremos resolver e também algumas dicas para material de estudo. Se você gostou, curta, comente e coloque algumas situações que a gente vai respondendo junto, beleza? Valeu!